Você já enfrentou uma situação em que precisou agir com coragem, mesmo sem saber qual seria o resultado? Você deve ter tido medo, insegurança, preocupação. Eu me lembro que quando eu precisei andar de avião pela primeira vez, eu senti esse medo, essa insegurança, preocupação. Porém, enfrentei mesmo com esses sentimentos. Bom, se você não está passando por essa situação de medo, insegurança e preocupação, mas talvez conheça alguém que esteja, eu preciso que você fique até o final desse vídeo para você entender como ajudar essas pessoas nessa situação. E fique à vontade para compartilhar. Joquebede era uma mulher israelita da tribo de Levi, casada com Arão e mãe de 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Ela viveu em uma época de grande sofrimento para o povo de Israel. Os hebreus eram escravizados pelos egípcios e forçados a realizar trabalhos pesados. Apesar disso, a sua população continuava crescendo rapidamente e isso fez com que Faraó temesse uma possível revolta. Para conter esse crescimento, Faraó decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo e mortos. Essa ordem cruel trouxe desespero às famílias israelitas, especialmente para Joquebede, que estava grávida e não sabia o que aconteceria com seu bebê. Quando Moisés nasceu, Joquebede percebeu que ele era uma criança especial. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 2, descreve que ela viu que o bebê era formoso. Mas esse detalhe vai além da aparência física. Ela, além do amor de mãe, sentiu que Deus tinha um propósito para a vida daquele menino e decidiu arriscar tudo para protegê-lo. Durante 3 meses, Joquebede escondeu Moisés em casa. Imagine a tensão diária que ela e sua família enfrentaram. Qualquer choro alto poderia atrair a atenção dos egípcios. E, se descobrissem o bebê, toda a família poderia ser punida. Cada dia escondendo Moisés era um desafio de coragem e estratégia. Mas, conforme Moisés crescia, tornava-se impossível mantê-lo em segredo. Foi então que Joquebede teve uma ideia ousada e arriscada. Ela preparou um cesto de junco, impermeabilizou em betume e piche para que não afundasse, é claro, e colocou seu filho Moisés dentro. Com o coração apertado, levou o cesto até o Nilo e colocou entre os juncos da margem do rio. Essa atitude não foi um ato de desespero, mas sim de fé. Joquebede não lançou seu filho ao acaso nas águas do Nilo. Ela escolheu um local específico, próximo ao lugar onde a filha do faraó costumava tomar banho. Além disso, colocou Miriam, a filha mais velha de Moisés, para ficar vigiando de longe. E foi exatamente ali que o inesperado aconteceu. A princesa egípcia chegou ao rio para se banhar, acompanhada de suas servas, e de repente viu o cesto entre os juncos e pediu que o trouxesse até a ela. Ao abrir, encontrou o bebê chorando e imediatamente seu coração foi tocado. Mesmo sabendo que se tratava de um menino hebreu, que pelo decreto de Faraó deveria ser morto, a princesa sentiu compaixão e decidiu poupá-lo. Nesse momento, Miriam se aproximou e, com coragem e inteligência, sugeriu à princesa que chamasse uma ama de leite hebreia para cuidar do bebê. A princesa concordou. E Miriam rapidamente trouxe Joquebede. Imagine o alívio e a emoção dessa mãe ao ver e segurar o seu filho novamente, sabendo que agora ela poderia criá-lo sem medo. Joquebede não apenas teve a chance de alimentar e cuidar de Moisés, mas também de ensiná-lo sobre a sua verdadeira identidade e sobre os princípios de Deus. Durante os primeiros anos de sua vida, Moisés cresceu ouvindo muito sobre os princípios de Deus e as promessas, de Israel com a sua libertação. Quando Moisés cresceu, ele foi levado à corte do faraó e criado como um príncipe do Egito.
No entanto, os ensinamentos que recebeu nos braços de sua mãe nunca foram esquecidos. Anos mais tarde, ele se tornaria o líder do povo de Israel e tiraria ele da escravidão. Anos mais tarde, ele se tornaria o líder que libertaria o povo de Israel da escravidão. Tudo isso começou com a coragem e a fé de uma mãe que decidiu confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Joquebede demonstra traços de um temperamento melancólico, por ser cuidadosa, estrategista e com uma profundidade de fé muito intensa. Sua decisão de esconder Moisés e depois elaborar um plano para salvá-lo mostra seu pensamento meticuloso e sua capacidade de planejamento. E também a sua ousadia de desafiar o decreto do faraó e confiar em Deus que cuidaria de seu filho. Sua fé ativa e sua disposição para agir refletem um temperamento forte e confiante. A história de Joquebede, a mãe de Moisés, é um exemplo de fé inabalável e coragem diante dessa adversidade. Uma mulher comum que tomou uma decisão extraordinária e, com isso, mudou o destino do seu filho e de toda uma nação. Aqui podemos tirar 5 lições da história de Joquebede para o nosso dia a dia. O primeiro é a fé tem que andar junto com a ação. Joquebede não ficou apenas lá orando e esperando. Ela tomou medidas concretas para salvar o seu filho. No nosso dia a dia, confiar em Deus não significa cruzar os braços, mas agir com sabedoria, coragem. O número 2 é o medo não pode nos paralisar. Mesmo sabendo do risco, Joquebede não deixou o medo impedir a sua decisão. No dia a dia, devemos seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. E número 3, pequenas decisões podem mudar grandes destinos. Sabe aquela decisão que você toma inesperada nas escolhas diárias? Mesmo as pequenas, elas podem ter um impacto profundo no futuro. E número 4 é ensinar princípios desde cedo, ele vai fazer a diferença. Nos anos que passou com Moisés, Joquebede lhe ensinou sobre Deus, sobre princípios e a sua identidade como hebreu. O que ensinamos aos nossos filhos e às pessoas ao nosso redor pode moldar quem eles se tornarão. Número 5, Deus cuida dos detalhes. Desde a ideia do cesto até o fato de Moisés ser criado pela sua própria mãe dentro do palácio, tudo mostra como Deus trabalha de forma perfeita. Ele está no controle, cuidando de tudo, até daqueles mínimos detalhes. Diante de tamanha entrega e sabedoria, fica a pergunta: quantas vezes deixamos de agir por medo ou cumprimos o que precisa ser cumprido por insegurança, desânimo, inconstância, esquecendo que a resiliência pode ser a chave para o milagre que você tanto espera? Você já passou por alguma situação em que precisou agir mesmo com medo? Compartilhe aqui nos comentários, dizendo como você saiu dessa situação e o que te ajudou a superar essa dificuldade. E se você está passando por alguma situação assim agora e você sentir vontade de contar, nós estamos aqui para te ouvir e deixe nos seus comentários. E como mencionei o temperamento de Joquebede, tem um e-book novinho saindo aí para você. Clique aqui no link abaixo que você vai poder adquirir o e-book de todos os 5 temperamentos: o melancólico, o fleumático, o colérico, o supino e o melancólico. Esses temperamentos vão trazer clareza para a sua identidade, vão trazer clareza para o seu entendimento de como você tem fraquezas, você tem forças e onde você pode trabalhar tirando as suas fraquezas, né? Você pode se tornar a sua melhor versão. Então, clique aqui no link embaixo e adquira o e-book. E nos vemos no próximo vídeo.